Diante da escassez de testes para o novo coronavírus, cientistas desenvolveram uma ferramenta baseada em inteligência artificial que é capaz de dizer se uma pessoa tem ou não o coronavírus a partir de uma foto do pulmão capturada através de uma tomografia computadorizada. Bora pro vídeo. E aí, amante da ciência, seja muito bem-vindo. Se você gostou do tema desse vídeo, já clique em gostei, porque vai me ajudar muito, que eu estou começando agora por aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, porque toda segunda e quinta eu vou estar trazendo uma nova discussão relacionada à ciência e tecnologia. Mas, partindo para o tema central desse vídeo, é sabido que a inteligência artificial tem fornecido importantes contribuições para a nossa saúde com o passar dos anos. Nós temos sistemas para detecção automática de câncer, sugestão de tratamento para determinadas doenças, monitoramento de pacientes, entre muitas outras abordagens, de que a inteligência artificial tem apoiado fortemente. Entretanto, o que boa parte dessas abordagens tem em comum é que resolvem problemas ou atacam doenças que já possuem um diagnóstico muito bem estabelecido pela comunidade médica, bem como um tratamento muito bem estabelecido, o que não acontece para o Covid-19, que é a atual pandemia que estamos enfrentando, em que nós não temos ainda nenhum medicamento muito bem definido, nem tampouco um tratamento muito bem definido para resolver o problema. Nesse contexto, pesquisadores do mundo todo têm trabalhado duro para desenvolver sistemas baseados em inteligência artificial para apoiar a humanidade, no combate e prevenção contra a Covid-19. O artigo de Joseph Bullock, ele mostra várias aplicações de inteligência artificial contra o coronavírus e eu gostaria de destacar apenas algumas aplicações. Então nós temos aplicações para o reaproveitamento de medicamentos, temos aplicações para o desenvolvimento de novos medicamentos, temos aplicações para a descoberta de vacinas e para o melhor entendimento da infecção. Um grande desafio que a Covid-19 nos impõe é a necessidade de produção de testes em larga escala. Isso porque não é fácil produzir bilhões de testes rapidamente e a ciência e a experiência mostram de que os países que possuem maior capacidade de produzir testes e testar a maior parte da sua população também tem mais chances de se livrar dessa pandemia o quanto antes. Então, essa necessidade de testes, de testar grande parte da população, está muito ligada com o tempo em que o país vai conseguir se livrar dessa pandemia. Diante desse contexto, eu vim aqui hoje para apresentar para você um sistema baseado em inteligência artificial capaz de detectar automaticamente pacientes com a Covid-19 a partir de imagens de tomografia computadorizada do pulmão. Ou seja, na ausência de testes, nós podemos utilizar esse sistema para poder testar um paciente. Então, é um sistema automático para dizer se o paciente ele é saudável ou se o paciente ele é portador do Covid-19. E para desenvolvimento desse sistema, os autores estabeleceram como hipótese de que é possível desenvolver rapidamente um sistema baseado em inteligência artificial contra o coronavírus, utilizando os algoritmos já presentes na literatura. Nesse contexto, o objetivo da utilização da inteligência artificial em momento nenhum é para substituir o profissional de saúde. Pelo contrário, a ideia é que o sistema possa sugerir a esses profissionais quem são os pacientes que apresentam um maior risco para que os mesmos possam fornecer algum tipo de atenção especial para esses pacientes que possuem um maior risco.
E nesse contexto, diante da escassez de testes, esses sistemas podem atuar como os principais contribuintes de testes em larga escala. E partindo para o funcionamento do sistema, o sistema possui 3 principais etapas. A primeira etapa é a fase de coleta de dados, no qual, para essa fase, é necessária parceria com profissionais de saúde para que esses profissionais forneçam milhares de imagens de tomografia computadorizada do pulmão. E aí, dentre essas imagens, precisa que existam imagens de pacientes saudáveis e imagens de pacientes portadores da Covid-19. Como segunda etapa, existe a fase de treinamento do modelo de inteligência artificial, do que nada mais é do que pegar esse monte de dados coletado e fazer a inteligência artificial treinar. E como terceira etapa, existe a fase de teste, que é o momento onde o sistema de inteligência artificial vai ser submetido, digamos assim, à prova de fogo, que aí a gente vai ver de fato se o algoritmo ele é capaz de detectar pacientes portadores do Covid-19 ou não. Para facilitar esse entendimento de o que é a fase de treinamento e o que é a fase de testes, vamos comparar a fase de treinamento com uma aula. Exatamente, uma aula, onde o professor está explanando sobre um determinado assunto e posteriormente ele fornece um exercício para que os alunos, através do exercício, possam estudar sobre o assunto que ele deu em aula. Esse primeiro exemplo é a fase de treinamento. E o que seria a fase de teste? Seria a prova, no qual o professor escreve uma prova para que os seus alunos utilizem o conhecimento que ele adquiriu em sala de aula e fazendo os exercícios, que ele utilize esse conhecimento para fazer a prova. É muito importante que a prova não seja igual ao exercício. Eu te pergunto, é justo que um professor passe um exercício em sala de aula e na hora da prova ele dê o exercício? Não, isso não é justo. Da mesma forma, para um sistema de inteligência artificial, não é justo que o sistema treine com um conjunto de dados e depois seja submetido a uma fase de teste utilizando esse mesmo conjunto de dados. Então, por isso que é muito importante essa separação do conjunto de dados de treinamento e do conjunto de dados de teste, porque dessa maneira a gente consegue garantir de que o sistema de inteligência artificial foi capaz de aprender. Mas agora, sendo um pouquinho mais técnico, vamos falar do modelo proposto, ou seja, do sistema proposto, de algumas especificidades desse sistema. O sistema também tem 3 principais etapas, no qual a primeira etapa é uma etapa chamada de segmentação, que é basicamente uma fase utilizada para que o sistema identifique a região do pulmão numa foto de tomografia e despreze tudo que está na tomografia que não é pulmão. Uma segunda etapa, que é a etapa de treinamento, no qual o algoritmo ele vai utilizar somente a região detectada como região de interesse e vai fazer um treinamento para classificar as imagens como portador de Covid-19 ou saudável. E como terceira etapa, nós temos os mapas de ativação da rede, que é a detecção das áreas nas imagens que mais influenciaram no modelo de inteligência artificial. Então, para facilitar o seu entendimento, essa imagem que você está vendo agora representa o resultado desse modelo de inteligência artificial. Você pode notar que a área em azul é a parte segmentada, ou seja, a região de interesse. Então, nós não estamos interessados em avaliar nada que esteja fora dessa região. E essa parte aí que parece um mapa de calor é justamente esses mapas de ativação da rede, no qual esses pontos que estão aí, amarelo, vermelho e etc., são os pontos que mais influenciaram para a detecção desse algoritmo aí de inteligência artificial. E partindo para a parte dos resultados que os autores obtiveram com esse algoritmo, os autores conseguiram comprovar de que
o algoritmo é capaz de acertar em 99,6% dos casos. Ou seja, de cada 100 imagens de tomografia pulmonar, o algoritmo é capaz de acertar 99, ou seja, uma taxa de precisão altíssima, mostrando-se como uma abordagem viável na realização de testes de pacientes saudáveis ou portadores da Covid-19. Então é isso, pessoal. O objetivo do vídeo foi esse, o objetivo é muito claro, é apresentar um sistema de inteligência artificial que sirva como uma alternativa aos testes que nós temos hoje. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de clicar em gostei. Se você acha que esse vídeo pode ser útil, compartilhe com os seus amigos e não deixe de se inscrever no canal, porque eu vou estar sempre trazendo por aqui uma nova discussão relacionada à ciência e tecnologia. Muito obrigado e até a próxima.